Pronto. Gravando. Então, eu vou abrir minha tela. Aqui estamos. Que lindo. Som. Prontinho. Eu estou fazendo uma pequena homenagem, aproveitando que teve o Dia Internacional da Mulher, no dia 8. Então, eu coloquei para vocês aí uma imagem dessas três grandes artistas, de três grandes mulheres que estavam aí, a Judy Garland, a Renée Fleming, e dizem as más línguas que essa é uma foto que foi feita da Ella Fitzgerald. Acho que não é, mas se for, vamos dar o crédito para ela. Canto amplificado e não amplificado. Novas nomenclaturas. Como a Patrícia comentou, o canto erudito e o canto popular está sendo chamado agora de canto amplificado e não amplificado, porque são muitas as implicações para o nome, a classificação de uma forma geral. Então, acho que a melhor opção que os pedagogos, que os cientistas, os pesquisadores têm encontrado para diferenciar canto popular do canto erudito é canto amplificado e não amplificado, e a gente vai entender um pouco por que essa nomenclatura. Pronto. Ele não está rodando, rodou agora. Então, aqui está a nossa agenda, a voz cantada e os diversos estilos e aspectos históricos que nós vamos abordar um pouquinho. Que aspectos são esses que devem ser considerados? Um pouco de anatomofisiologia, só porque da gente pensar sobre isso. Um pouco sobre física acústica, um pouco sobre desenvolvimento do cantor, um pouco sobre equipamentos, acompanhamento, aspectos pedagógicos para cada gênero, quando a ética é importante e as suas reflexões, e perguntas e a finalização do nosso PowerPoint. Eu tenho um risco aqui no meio da minha tela. Vou ver se eu apago isso. Será que fui eu? Eu acho que não. Não tem importância. Bom, depois eu ver se eu consigo tirar isso. Vai na ferramenta, no lapisinho, e daí tem uma palavra embaixo, limpar. Erase. Prato. Maravilha, obrigada. Então, os cantos, o canto amplificado e não amplificado, ele pode ser chamado de popular e erudito. E dentro do popular, nós sabemos que tem diversos gêneros, e cada um desses gêneros requer uma particularidade na sonoridade. Então, você tem o pop, você tem o MPB, dentro do pop você tem o rock, você tem o sertanejo, você tem o rap, o rapper, o funk até, que nós... é bem controverso, mas, enfim, está no mercado musical. O erudito e o clássico têm diversas sonoridades que devem ser levadas em consideração. O canto pode ser em individual ou pode ser em grupo, e ele pode ser amplificado ou não amplificado. As apresentações são em ambientes variadíssimos, como as casas de shows, teatros, pequenas salas, ambientes como estádios de futebol, como é o caso de grandes cerimônias, como já vimos, né,
Oscars, futebol, Olimpíadas. E o monitoramento auditivo do cantor, ele pode ser próprio do próprio corpo, né, aquilo que ele sente, ou ele é eletrônico, com os equipamentos intra-auriculares. Então, quando você, dependendo do tipo de canto que você está fazendo, você vai requerer e vai necessitar de diferentes tipos de monitoramento. E isso implica em diferentes propriocepções e diferentes reações do próprio campo, do cantor em si. Bom, com relação aos aspectos históricos, no canto amplificado, é interessante, se recomenda que o cantor ele tenha o conhecimento da história da MPB, o que foi a MPB, por exemplo, no caso do Brasil, da década de 30, da década de 40, de 50, como foi que eles eram influenciados. A gente sabe que tem uma influência do canto erudito nesse período, até a década de 60, quando entrou a Bossa Nova, e com a Bossa Nova entrou toda uma outra forma de se cantar. Por que entrou essa nova forma de se cantar? Então, quando o cantor ele vai pensar na carreira dele, os aspectos históricos do desenvolvimento da música que ele está colocando como aquilo que ele escolheu, devem ser levados em consideração, porque aí ele vai respeitar vários aspectos estilísticos desse sentido. Então, quando você vai cantar uma bossa nova, por exemplo, a voz que você faz está diretamente implicada com a a história do desenvolvimento desse estilo, dessa sonoridade. Então, tanto não dá para cantar uma bossa nova se você está fazendo MPB de verdade, com uma voz erudita, ou com uma voz de jazz, ou com uma voz, talvez até de jazz um pouco, mas com uma voz de sertanejo não vai rolar muito, porque são sonoridades bem diferenciadas. E não é que um seja melhor ou pior que o outro, eles são diferentes. Então, a história é importante. Aqui eu coloco, mais uma vez, temos a inclusão dos rappers, do funk, que é uma música que está aí, ela é uma música que comunica socialmente, ela está na sociedade, então a gente precisa, como músico, entender e analisar todos esses aspectos musicológicos e históricos. E existe uma origem europeia na música popular. Que origem é essa? De onde ela veio? Como foi que a Europa influenciou? Como foi que os Estados Unidos influenciou? No canto não amplificado, como é chamado o canto erudito, aí nós devemos levar em consideração os diversos períodos históricos e o estudo da música histórica. O que eu quero dizer com isso? Quando você está na Renascença, quando você está no Barroco, quando você está no Classicismo, quando você está no Romantismo, a música moderna e a música contemporânea, elas trouxeram consigo várias características de estilo, de execução e de ornamentação, por exemplo, ou não ornamentação, condução técnica, sonoridade, qual foi a mudança que houve em cada um deles. Existem diversas abordagens, porque com o surgimento das escolas de canto, à medida que os países foram se desenvolvendo e a música foi se desenvolvendo e ficando cada vez mais forte, foi desenvolvendo o nacionalismo musical, a música alemã ela tomou forma, a música francesa ela tomou forma, a música italiana tomou forma, a música inglesa tomou forma. Então, cada um desses países, pelas próprias particularidades da língua, trouxeram características de desenvolvimento e interpretação dentro do estilo de cada uma dessas escolas. O Richard Miller tem um livro chamado National Schools of Singing, que é exatamente o que eu traduzi para vocês aí, Escolas Nacionais de Canto. Ele tem um livro publicado em 1977, é um livro muito interessante que fala sobre questões dentro da música do chamado canto não amplificado, que é o canto erudito, aspectos de técnica vocal, de apoio, de sonoridade, de ressonâncias, de sensações proprioceptivas do cantor e
desenvolve, é uma pesquisa que ele fez, passando cerca de 12 a 15 anos na Europa e trazendo as experiências que ele adquiriu naquele período. Livro muito interessante de se ler, muito, muito rico. Voltando. Que aspectos a serem considerados são esses? Tem amplificação neste canto? Se tem amplificação no canto, como é que eu vou me comportar como cantor? Este cantor que é amplificado, ele pode ou não pode ter uma voz colocada em um termo que hoje não é muito utilizado, porque ele induz a uma posição imposta, sobreposta. Você joga a voz na máscara, você joga a voz no fundo, você joga a voz na cabeça, você joga a voz no peito. Então, são aspectos pedagógicos que não ajudam muito no discernimento nem no trabalho. Eles funcionam quando muito bem explicados e quando eles são adaptados a cada indivíduo. Mas se ele tem amplificação, esse cantor, quando se desenvolve com amplificação, ele não precisa das mesmas recursos, ou não precisa, ou não deve entrar com as mesmas ferramentas que um canto não amplificado. E muitas vezes os cantores levam estas características da não amplificação, do erudito, por exemplo, a projeção, a força, o volume, para o canto amplificado. E isso gera inúmeros problemas. Outro aspecto muito interessante da amplificação e os cantores lidando com ela é que você deve estar tranquilo, se você tem uma mesa de som e se você tem um equipamento de som bacana, você deve estar tranquilo para cantar de acordo com aquilo que você sempre faz. O técnico de som, ele vai mexer no volume, então você não fica se preocupando em afastar ou aproximar, a não ser que você crie o hábito de fazer isso para dar mais impedância ou não, mais o volume ou não, mas normalmente um cantor erudito, quando ele está trabalhando com o microfone, que muitos deles fogem, ele deve simplesmente cantar com o volume dele, normal, e o técnico de som, quando tem um técnico de som, e deve ter sempre, ele faz o trabalho dele de equilibrar. Precisa haver um equilíbrio dos instrumentos envolvidos, né? Você tem um bateria, baixo, guitarra, a todo volume, o cantor tentando passar por cima. Isso eu vi várias vezes em muitos shows. Então o cantor sai muitas vezes exaurido, porque ele está tentando fazer algum tipo de equilíbrio ali que ele não consegue. Aí eles dizem, Walter, eu não consigo, o pessoal simplesmente quer o volume ao máximo. Então isso é um trabalho que é feito, é uma conversa que é feito no grupo, que demora às vezes, todo mundo precisa entender, você sai trocando de lugar com os outros colegas, olha, vai ver lá o som como é que tá, vai ouvir, isso precisa acontecer. Quando você tem um canto não amplificado, como um canto erudito, então você tem, o piano está muito forte, a orquestra está muito forte, o cantor está balbuciando e você não consegue entender nada. Existe uma preparação adequada para os diferentes graus de dificuldade de cada música. Então, nós temos uma tendência de achar que aprendendo a música a gente já pode cantar a música. Mais ou menos isso acontece com a boa parte dos alunos de canto e dos cantores de uma forma geral. É muito mais que isso. E a preparação ela vem do texto, ela vem da expressividade, ela vem do estudo, da origem da própria música em si. Tem também a ser considerado o tempo de apresentação do cantor, o conhecimento que esse cantor tem da própria resistência dele. Quando ele aceita cantar em uma apresentação, ele precisa saber que tipo de resistência ele tem para aguentar aquela apresentação, se ele aguenta ou não aguenta. Ele precisa, inclusive, levar em consideração se ele está numa turnê ou não. E nós temos grandes exemplos de cantores famosos, como Adele, que precisou interromper a turnê porque foi extremamente cansativo para ela. E, claro, nós estamos falando de seres humanos que pegam gripe, que cansam, que dormem mal, que se alimentam de uma forma errada, eventualmente, fora uma série de outras
questões como noitadas, cigarro, bebida, drogas, isso tudo está muito envolvido no nosso meio musical, muito mais do que a gente imagina, né? Deve haver uma adequação da música para a voz e para a tessitura do cantor. A gente não fala em classificação vocal, e eu vou especificar isso mais à frente. Mas nós, não é porque a Zizi Posse canta uma determinada música naquele tom, ou porque a Cabaé canta aquela área, que eu vou me arvorar, porque sou soprano, porque tenho uma voz parecida com a Zizi, e fazer a mesma coisa. Então é muito comum que as pessoas trazerem, que elas tragam as músicas sem avaliar, olha, às vezes meio tom, um tom para cima, um tom para baixo, naquela fase de estudo, já resolve o problema dela, né? Ou simplesmente ela não consegue fazer aquilo, se é um canto popular ou canto amplificado, ela não consegue fazer daquele jeito, ela pode fazer de uma outra forma, não existe uma obrigatoriedade dentro do canto amplificado. Dentro do não amplificado, que é o erudito, já é um pouquinho mais fechado, mas mesmo assim, com uma boa orientação do professor, se você quer cantar uma determinada música que cabe para você e ela tem alguma importância para você, dá para a gente fazer várias adaptações. O mais importante é a saúde do cantor. Existe um conhecimento musical desse cantor? Existe um conhecimento histórico? Por que eu tenho que estudar estas matérias? Nós temos uma tradição dentro do canto popular ou do canto amplificado que a gente vai cantar porque a gente gosta, porque a gente ouviu, porque a gente acha bacana, porque a gente tem treinado ouvir sempre. Tem gente que tem um ouvido realmente muito bom e aprende muito ouvindo, mas fica naquilo e termina entrando na vida profissional, começa a cantar em barzinho, começa a cantar em show, começa a cantar em apresentações da família, e a coisa cresce, ele termina virando um cantor de verdade e nunca vai para um estudo mais formal. Precisa ficar assim? Deve ficar assim? Não deve ficar? Esses são questionamentos, estes são alguns questionamentos que a gente já está se fazendo. Como é que a gente pode ampliar este conhecimento? Com relação à anatomofisiologia, que é um mistério, que é o grande boom do momento, a anatomofisiologia e física acústica, agora nas aulas de canto, são a menina da vez, né? A menina dos olhos, a bola da vez. Eu acredito que todos os cantores podem se beneficiar de conhecimentos, mesmo que mínimos, do aparelho fonador. Por exemplo, onde é a laringe, como ela está caracterizada, qual a imagem dela. Aqui eu coloco para vocês, eu não sei se vocês conseguem ver minha setinha, dá para ver a seta? Consegue ver, Patrícia? Sim. Bacana. Então, aqui você tem prega vocal, aqui você tem a laringe, aqui você tem a traqueia, aqui você tem a epiglote, aqui está a língua, aqui está palato mole, palato duro, nasofaringe, o cavum aqui, os seios frontais. Então, toda essa base da língua, o osso hioide está aqui embaixo. Todo este equipamento aqui, toda essa parte do aparelho fonador é interessante que você conheça com um pouco mais de profundidade. O que move, o que não move. Tem muitas imagens hoje na internet que mostram toda essa movimentação. E os músculos principais, o tiroaritenoide, que está aqui tá abreviado como TA, o cricotireoide como CT, o cricoaritenoide lateral, o aritenoide, o cricoaritenoide posterior, que é o cap que abre as pregas vocais quando você respira, as aritenoides, a tireoide, a cricoide, o osso hioide, a epiglote. A histologia da prega vocal. O que é a histologia da prega vocal? São o estudo dos tecidos
os tecidos da prega vocal, as camadas, né? Então você tem o epitélio, você tem a camada superficial, você tem a camada intermediária, você tem a camada profunda. É interessante você pensar que essas camadas elas vão ficando de uma parte mais flexível para uma parte mais rígida, porque vai entrando, se aproximando mais perto do chamado músculo vocal. Então, se você tem uma lesão, um problema, né, mais para cima, ele é mais fácil de absorver, mais para baixo ele está mais complicado, ele repercute mais na sonoridade, enfim, os problemas acontecem, né? O atleta, hoje a gente sabe que os cantores, amplificado ou não amplificado, eles são atletas da voz. E por serem atletas da voz, por melhor que eles sejam, eventualmente pode acontecer algum problema. Simplesmente porque ele já tem uma tendência genética, simplesmente porque ele tem ali um cisto, ele pode ter uma alteração estrutural mínima. Conhecer do chamado tempo de fechamento glótico, por exemplo, a prega vocal, ela se aproxima, ela se distancia, ela se aproxima, ela se distancia. A vibração da prega vocal, ela acontece até mesmo com a aproximação, não necessariamente com o fechamento total dela. O fechamento total da prega vocal, uma colada na outra, é chamado de selamento. Este selamento é uma proteção das vias aéreas inferiores. Esse tempo de fechamento glótico está diretamente relacionado com o estilo de canto. Quanto mais tempo de fechamento glótico, mais é um canto com sonoridade mais metálica, mais comprimida, uma sonoridade mais firme, mais pontuda, não necessariamente um resultado de filtro das ressonâncias, mas também temos resultados de sonoridade pelo comportamento da prega vocal. Então, todos esses aspectos, o conhecimento, as camadas, o tempo de fechamento glótico, o ataque, a finalização, a continuação, seja no canto amplificado ou não amplificado, geram repercussões de como o cantor se mantém. Então, este conhecimento é um conhecimento amplo, né? Isso é uma aula em separado. Quando a gente vai falar de anatomia e acústica, anatomofisiologia e acústica são aulas separadas, uma de acústica, uma de anatomia, porque é muita coisa e tem que ter um pouquinho de paciência, tem que estar disposto, tem que estar acordado, tem que estar com um cafezinho do lado, tem que ler várias vezes. É essencial? Não, mas você deve pelo menos ter ouvido alguma vez na vida que isso existe. E na minha opinião, com a minha forma de pensar isso é Walter falando, não é o pesquisador, mas Walter falando. Para mim foi muito importante, com o passar dos anos e conhecendo cada vez mais, para resolver a minha própria voz. Eu lucrei muito com isso. Então, quando me perguntam qual a minha experiência, eu digo, eu recomendo. E com relação à física acústica também é uma das bolas da vez. Né? Os conceitos de acústica hoje, onda estacionária, como é que ela se propaga, uma onda senoidal, uma onda que ela... O que é a onda da prega vocal? Ela não é uma onda regular, né? Ela é uma onda que, ora, tem um pico maior, um pico menor, mais próxima, mais distanciada, porque a sonoridade da voz ela não é como um tom puro. Isso que você está vendo aqui na tela que eu coloquei para vocês é uma onda de tom puro, ela é bem irregular. Quando você tem uma prega vocal, então é aqueles picos mais altos, mais baixos, um mais próximo do que o outro mais distante. Então, a acústica é um assunto pesado, um assunto, às vezes, árduo, mas muito interessante, e é uma das aquisições. Tem muita gente dentro da ciência vocal, o Fernando Zimmermann, o próprio Michael Alex que está por aí, o Mauro Fiuza, a Joana Maris, enfim, o Márcio, tem uma turma imensa, a Flávia Caraíbas, que é uma fonoaudióloga também, é um pessoal que está desenvolvendo muito, está estudando muito os aspectos de acústica. Então, eles têm conversado muito dentro da linguagem de acústica. Então, uma preocupação que eu quis trazer para vocês hoje é, quando vocês falarem de acústica, não confundam
ressonância, que é um resultado acústico, com propriocepção, que é aquilo que a gente sente quando a gente canta. Eu estou sentindo a ressonância. De forma indireta, sim, mas o que você está sentindo é o resultado de tremor vibratório de mucosa, né? É isso que você está sentindo. A minha ressonância está na frente, a minha ressonância está no fundo. Tremor vibratório não é exatamente ressonância, tá? Os harmônicos, a gente sabe que os harmônicos, eles são provenientes da fonte. A prega vocal, ela produz harmônicos. Então, se uma prega vocal está saudável, se ela está bem hidratada, se ela tem uma simetria, se ela não tem nenhum desequilíbrio maior, ela produz bons harmônicos. Já ao contrário, vai acontecer de você não produzir bons harmônicos, e se a fonte não está bacana, então provavelmente o filtro vai amplificar alguma coisa estranha, né? Os formantes são fenômenos do filtro. Então aí você tem F1, F2, F3, F4 e F5. O F1 e o F2, o primeiro e segundo formantes, eles são chamados os formantes de definição da vogal. Quando você ouve um cantor que você não entende exatamente o que é a vogal que ele está cantando, se é, por exemplo, tem tido uma crítica pesada, e eu vou me isentar do certo ou errado aqui, de brasileiros que estão cantando com sotaque americano, da música meio... o senhor... Então dá uma voz meio assim... Então ele canta então você não sabe exatamente o que é a vogal que o cantor está fazendo por causa desta influência. Então, especificamente, quando a gente ouve uma indefinição, você já sabe, o primeiro e o segundo formante estão bagunçados. Porque nós temos a nossa língua, e a nossa língua tem uma sonoridade particular. É A, E, I, O, U. São 7 vogais que nós lidamos com elas. E essas vogais, quando tem alguma sonoridade diferenciada, então você, dentro da nossa língua, está com algum problema no F1, F2, tá? Então, eles estão exatamente ligados ao distanciamento da língua, recuo de língua, abertura ou não da mandíbula. O F3 é o estreitamento da faringe, o F4 é o distanciamento, F3 é o distanciamento entre a língua e o palato duro, F4 é estreitamento de laringe, e o F5 é a aquisição do chamado formante do cantor. Quando tem laringe mais baixa, palato mole levantado, amplitude de faringe, brilho, estreitamento antero-posterior, está tudo presente. Então, você tem aí o chamado fator que projeta a voz do cantor. Aqui é o segredo da projeção de um cantor que canta não amplificado. É esse chamado formante do cantor. Dentro desses aspectos, existe uma importância muito grande da forma como o teu rosto foi formado, foi produzido, foi desenvolvido. Então, eu posso ter vários tipos de formações crânio-faciais. Uma face mais longa, uma face mais curta, uma face mais larga, uma face mais estreita. Tudo isso vai causar uma consequência acústica também. A forma como está a minha mandíbula e minha maxila, a sobreposição dos dentes superiores dos inferiores, ou a superposição, como é chamado do classe 3, dos dentes inferiores, eles estão na frente, os dentes superiores estão atrás. Tudo isso tem uma série de consequências. Então, isso vai implicar no estudo, nos vocalizes, na sonoridade, na conformação, como está o pescoço e a cervical. Não dá para você, por exemplo, achar que um único vocalize, por exemplo, com um vibrante, o fricativo V vai funcionar para um classe 2 como funciona para um classe 1 ou para um classe 3. Isso fica bem caracterizado e bem observado, né? Se você tem diferentes tipos de mordida. Então, quando você vai fazer um determinado vocalize, analisar o seu rosto e ver se aquilo se adequa ou não, se você tem amplitude ou não, é importante para que você não tenha resultados
ou tenha um resultado diferente daquilo que você estava esperando. E aí? Quando você deve começar esse estudo? Isso é muito controverso, muito mesmo. Hoje se tem um grande questionamento e nós temos uma grande demanda para cantores profissionais, isso é verdade. Então, cada dia mais, para entrar no meio profissional, não é que seja mandatório, mas cada dia mais, cantores mais jovens estão entrando dentro do meio profissional. E muitos deles estão se formando em uma formação sólida, alguns não. Mas isso implica em que uma pessoa que entra no mercado de trabalho com 20 anos, com 18 anos, outra que entra com 35, pode ser que haja uma desigualdade. Nós temos essa desigualdade. No canto erudito, por exemplo, há uma briga muito grande de cantores que só estão prontos com 35, com 30 anos, às vezes com 40, e os concursos, eles cada dia mais só estão privilegiando pessoas que vão até 30 anos de idade. Isso é uma discussão grande, né? Aonde você quer chegar quando você começa a estudar canto? O que de verdade você está disposto a fazer? Qual é o chamado sacrifício? Quantas horas de estudo você quer empregar no seu dia a dia? Né? Quantas horas de estudo você precisa para se dedicar a esta profissão? Historicamente, a gente sabe que o canto amplificado, ou chamado canto popular, sempre vem antigamente de pessoas que eu vi alguém cantando, eu acho bacana, eu ouvi, fui me desenvolvendo, não tem exatamente um estudo, a gente tem poucos dados, mas fala-se muito que cantores como Maria Bethânia ou como Gal Costa não tinham, né, estudo. Eu soube recentemente que a Maria Bethânia fez trabalhos de voz, eu não sei se com fonoaudiólogo ou com técnica vocal, alguma coisa do gênero. Enfim, havia uma preocupação de que não se perdesse a expressividade quando se estudava para canto popular. Então, estudar para ser cantor popular pode engessar muito o cantor popular. Isso está mudando, ainda é uma preocupação, e o tipo de estudo não é o mesmo do chamado canto amplificado e não amplificado. Então, há uma briga, inclusive, no meio dos pedagogos, porque quando você vai adequar o tipo de pedagogia para um estilo ou para outro, este não quer dizer certo, nem aquele quer dizer errado. São simplesmente diferentes. Então, tem o aparecimento já de graduações em música popular. Então, a Bahia já tem graduação, a Campinas tem graduação, o Rio Grande do Sul tem graduação em canto popular. E existem aspectos a serem trabalhados que não sendo só simplesmente voz. Existem aspectos, por exemplo, da função temporal do córtex auditivo, que é o chamado processamento auditivo central. Ele precisa ser trabalhado no cantor também. Por exemplo, a questão da afinação, a questão da interdependência vocal, a linha do que ele precisa manter junto com os instrumentos, que é diferente, muitas vezes, não é necessariamente. Quanto mais elaborada é uma linha, mais você precisa do processamento temporal do córtex auditivo muito bem desenvolvido. E há estudos que dizem que quanto mais cedo você começa a estudar, mais o cérebro se desenvolve nesse sentido. A audição, o estilo, tudo isso são coisas que vão gradativamente sendo incorporadas no dia a dia do cantor, e quanto mais cedo ele estudar isso, mais ele vai se desenvolver. Existem outras profissões que elas ajudam enormemente nessa formação do cantor. Os médicos, por exemplo, eles podem te orientar se o que está sendo saudável ou não. Os fonoaudiólogos é uma profissão que está muito em voga para ajudar os cantores. Os dentistas, eles podem ajudar na questão da adequação da mordida, pessoas que têm problemas mandibulares. Os psicólogos, que afinal de contas nós
a sociedade moderna é uma fábrica de pessoas estressadas, e o estresse ele tem implicações diretas dentro dos resultados dos cantores, dos artistas. Os professores de educação física também estão sendo levados em consideração, porque hoje a gente sabe que o cantor depende muito da resistência. Uma Beyoncé da vida, uma Madonna, e mesmo alguns cantores de ópera agora, eu não sei se vocês observaram algumas montagens recentes, alguns cantores vão de peito aberto, abdômen de tanquinho, músculos nos braços, isso cantor de ópera, né? Fazendo dancinha no palco, e uma ópera que dure 3, 4 horas precisa de uma resistência imensa. Então a gente já sabe, já existem estudos pelo Journal of Voice, onde problemas com sobrepeso eles estão sendo considerados problemas que inibem a capacidade respiratória do cantor, problemas de alergias, bronquites, sinusites contínuas, refluxos, todas essas doenças, elas estão presentes na vida dos artistas. Então, durante o período de formação, todos esses profissionais podem ser decisivos na continuação da formação destes cantores. Bom, e aí, com relação a esses equipamentos, o que é que nós temos? Nós temos um instrumento musical que te auxilia nos teus estudos, isso é necessário? É bem bacana que você tenha. É essencial, você pode estudar canto sem instrumento, hoje em dia tem de tudo na internet. Tem aplicativo com Vocalize, tem pianista na internet olhando para você assim de lado e dando aquele sorrisinho, é a coisa mais engraçada do mundo, mas é muito bacana, com todo tipo de acompanhamento possível. Você precisa ter, já que você é um cantor de canto amplificado, conhecimento de microfone. É um microfone de amplo aspecto, ele é direcional, é multidirecional, cardioide, não cardioide, enfim, vários tipos de conhecimentos específicos dos microfones. Você canta com banda, em conjunto musical na igreja, tem caixa de som, tem retorno para você, a sala é adequada, o local onde você está é adequado, são salas pequenas, são salas grandes. E quando eu tenho que cantar em barzinho, quando a gente vai para Campos do Jordão assistir aqueles cantores que a gente está lá no friozinho, o cantor lá no frio, sentado com o violão, posicionado assim, a cabeça às vezes de lado, e ele está colocando o acompanhamento aqui de lado, vem uma mão para cá, a outra está no teclado, o microfone, enfim. A noite toda tem gente... Agora não fuma mais dentro de ambientes fechados, mas antigamente os cantores ainda tinham que lidar com cigarro, quando eles mesmos não fumavam, né? Para o cantor não amplificado, o instrumentista acompanhante que está com você, ele consegue te ajudar. E essa orquestra é o equipamento do cantor que ele vai cantar. Como é que ela está? Como é que ela se posiciona diante do seu palco? Esse acompanhamento, qual o volume dele? Né? Você tem aí uma montanha de instrumentistas nas suas costas numa orquestra, e você abre a boca e o povo em cima de você com tudo. Existe um entrosamento da equipe, as pessoas se entreolham, elas sabem exatamente o que está acontecendo na música. Existe uma noção de estilo desse gênero, ou eu só estou simplesmente tocando uma música baseado em qualquer estilo, em qualquer gênero. Essa experiência do instrumentista que eu estou lidando com ele, ela e pode ser decisiva para um deslize do cantor, um momento onde o cantor ele dá uma deslizada, aquele instrumentista ou aquela orquestra ou aquele maestro podem ser essenciais num momento como esse. Vocês acham que não acontece? Ixi, acontece de monte, problemas dessa natureza. Tem um diretor de palco, tem um diretor musical, tem uma direção de espetáculo, maravilha. Hoje em dia, cada vez mais espetáculos mais bem elaborados, os espetáculos de teatro musical estão mostrando aí para a gente que são necessários. O engenheiro de som, a mesa de som, o técnico, o regisseur. Quanto aos aspectos pedagógicos, bem, para o canto amplificado,
ou não amplificado. Existe, para o canto não amplificado, por exemplo, os vocalizes, os métodos. Tem Vacai, tem Concone, tem Panófica, tem Goli Curti, tem Garcia. O cantor, ele precisa construir um timbre. Como é que ele vai construir esse timbre, essa sonoridade particular da voz dele? Ele vai ter que ter uma extensão, uma tessitura, ele precisa de uma classificação vocal, ele tem que ter conhecimento de outras línguas. É bom que ele desenvolva o hábito de escuta dos cantores, mesmo do passado, os mais contemporâneos. Por exemplo, Montserrat Caballé, quem era... quem era Gena Dimitrova, para os cantores líricos, por exemplo, quem era Ella Fitzgerald, quem era Ava Gardner, quem era Catherine Grayson, quem era Mário Lanza, enfim, são tantos nomes que foram muito importantes e que ajudam na construção desse timbre e dessa sonoridade para o cantor. Os vocalizes, por exemplo, me perguntam muito: Walter, como é que é essa questão do vocalize? Ele é curto? Ele deve ser rápido, lento? É um vocalize que aquece ou é um vocalize que vai te ajudar a posicionar melhor a tua voz? É um vocalize funcional, por exemplo, você está fazendo um exercício que tem uma sonoridade extremamente brilhante, porque você precisa trabalhar um aspecto de harmônicos agudos, uma voz projetada, ou é um vocalize que precisa alongar a sua garganta, e aí você vai fazer um som assim, é um brilhante. É um vocalize de flexibilidade, é um staccato, é uma agilidade, é uma extensão. Tem os vocalizes virtuosos, enfim, tem diversos tipos de vocalize. Em que período de estudo você está? Quanto tempo você vai fazer? Qual é o conceito que nós temos hoje em dia? Nós sabemos, principalmente o pessoal que trabalha a consciência da voz, que existe o conceito de treinamento muscular. Então, de 4 a 8 semanas, passando de 4, 6, 8 semanas, você planeja um trabalho. Passou de 6 semanas, se você continuar com aquele trabalho, muito provavelmente seu organismo não vai ter mais respostas. Então, você precisa mudar. Então, esse é um conceito muito importante. E esse timbre, ele é natural? O que, por fim, é uma voz natural? Eu nasci com ela, é isso? O cantor, ele imposta, ele coloca, como eu disse, a gente já está discutindo muito sobre esses aspectos. Porque quando você diz, eu vou colocar minha voz na frente, eu vou colocar minha voz atrás, vou colocar minha voz na cabeça ou no peito, você está superimpondo uma posição que pode não ser muito boa para você por vários aspectos. O termo não é mais recomendado. Ele pode ser impostado e não projetado, ele pode ser colocado e não projetado. Aí a gente se remete aos chamados crooners, por exemplo, como Bing Crosby, Frank Sinatra, e cantores, vários outros cantores do passado. Nós tínhamos a Angela Maria, nós tínhamos o Calbi Peixoto, o Francisco Alves, todos eram cantores que tinham uma voz erudita, impostada ou colocada no modo clássico, mas não era projetada necessariamente, né? Quais são esses aspectos que influenciam na construção desse timbre? E que background auditivo o aluno tem? O que ele ouve para construir o gosto musical na sociedade moderna? Se você só ouve um estilo determinado de música e se você não conhece os outros, como é que você pode imaginar ou reproduzir esse timbre e esse gosto, né, que é tão discutido? No canto amplificado, existem já modelos modernos, contemporâneos, allovetro, speech level singing, tem vários modelos, inclusive de trademark, que são marcas registradas, que desenvolvem uma forma específica de trabalhar a voz. No canto não amplificado, normalmente se trabalha uma extensão ao máximo dentro de uma segurança. Normalmente se existe uma tessitura de 2 oitavas para o cantor. E quando nós estamos nas regiões extremas, existem problemas com as articulações. Então, a letra fica complicada, a vogal pode ficar complicado, esses problemas existem. Bom, e com relação à classificação vocal,
A classificação vocal dentro do chamado canto não amplificado, ela pode ser por passagens ou quebras, pode ser por timbre, por extensão, será? Hoje em dia a gente não fala mais de classificação vocal por extensão, porque você pode ter uma extensão reduzida agora, mas daqui a 3 anos tem uma outra extensão completamente diferente. E aí eu juntei para vocês aquilo que é mais comum. Você vai ver diversas outras tipos de classificação vocal, mas você tem um soprano ligeiro, lírico, lírico dramático, dramático, color. Aí você vai dizer, e o coloratura, o lírico coloratura, e tudo isso existe, mas é mais ou menos a mesma coisa que um lírico ligeiro, mais ou menos. Uma voz mais encorpada, menos encorpada. Normalmente a gente classifica o meso de 3 formas. É um ligeiro, um meso lírico, um meso dramático. Aí você vai dizer, tem meso do Gazon. Tem meso não sei o quê. Tem vários nomes, mas a literatura recomenda esses tipos, lírico dramático, contralto, lírico dramático, os tenores igual ao soprano, ligeiro, lírico ligeiro. Aí tem o tenorino? Tem o high tenor? Tem o contratenor? É uma outra voz. O barítono, 2 tipos, dramático e lírico, baixo cantante, essa nomenclatura aqui, o baixo cantante é muito usada para o baixo barítono também. O baixo nobre é aquele baixo mais central, desce um pouco, sobe um pouco. E o baixo profundo, são mais ou menos essas as classificações vocais, de uma forma geral, para o canto não amplificado. Bom, mas Walter, e aí? Essa história de conhecimento de outra língua, por que isso? Aspectos de ressonância, eles são muito particulares. Então, se eu falo, I would like to talk to you, crying, ou se eu falo, enfant, ou se eu falo, gu, tenab, tudo isso tem uma característica acústica. Então, essa característica específica de cada sonoridade, ela implica em um tipo de vogal e um tipo de ressonância muito específica. Então, se você não passa pela língua, muito provavelmente você não vai ter o ouvido treinado. Quando nós nascemos, pessoal, até o ano de idade, até 1 ano de idade, o nosso cérebro está pronto para assimilar e aprender todas as línguas do mundo. Então, nós entramos do 1º ao 2º ano de idade, onde existe a chamada fase de aprendizagem da linguagem, a aquisição da linguagem. E a partir daí, o nosso ouvido, o nosso córtex auditivo, ele assimila a sonoridade da língua, os fonemas da língua, e a partir da repetição da mãe, principalmente, a criança aprende a língua, e a língua toma a criança, o indivíduo, né? Essa é uma das linguagens dentro das linhas do Saussure, dentro da linha do Piaget, da aquisição de linguagem. Então, quando você tem essa aquisição de linguagem, essa sonoridade entra. E aí, a partir daí, esse lado esquerdo, a área de Broca e a área de Wernicke, eles assumem esse córtex. Quando você aprende uma segunda língua, ela vai se instalar no hemisfério direito. Então, aí você já tem um outro tipo de treinamento, uma outra dificuldade, de uma outra forma. E os bilíngues? Os bilíngues, eles trabalham da mesma forma, ele vai entrar do lado esquerdo, quando ele vem do mesmo jeito, desde criança. 2 línguas ele vai aprendendo, e uma terceira vai entrar para o hemisfério direito. Mas isso é muito flexível. Então, a inclusão do vibrato, o tempo de aprendizagem, até quando você pode aprender, se fica mais fácil, fica mais difícil, o conhecimento do texto que você está cantando da música. Tem umas piadas muito engraçadas de um pessoal fazendo, cantando com umas pronúncias muito complicadas, e aí você vai me dizer, puxa vida, mas Walter, você acha que eu tenho a obrigação de falar corretamente todas as línguas que eu vou cantar? Não, você não tem essa obrigação, mas é um capricho, né? A gente pode melhorar. Quando a gente ouve alguém cantando em português que está estranho, a gente faz uma careta, né? Então, por que eu vou estudar tanto essa questão de língua? Afinal de contas, canto lírico ninguém entende mesmo. Isto é um preconceito. Dentro do canto lírico, existe uma preocupação, sim, pelos processos articulatórios
que podem ser aperfeiçoados e você pode trabalhar bem. Depois do Mi 4, é realmente para soprano muito complicado, ou para as mulheres, de uma forma geral, é muito complicado ter uma articulação mais precisa se você vai abrir a boca, porque você vai criar uma alteração do F1, F2. Mesmo assim, todo professor de canto rigoroso, de canto erudito, não amplificado, vai dizer, trabalhe essa articulação, trabalha aprendizagem de uma segunda língua, mexe com diferentes áreas do cérebro. Então, por isso, há uma pequena dificuldade, sim. E aí, por que eu deveria ouvir os outros cantores? Eles são exemplos, eles podem ser bons exemplos ou maus exemplos. Como é que eles foram desenvolvidos? Qual foi a carreira dele? O que eu posso aprender com eles? Como eu posso praticar ouvindo esses cantores? Existe um aspecto da aprendizagem que se chama neurônio espelho. Alguém faz e você repete igual. Muitas vezes a gente imita. Eu posso imitar? Pode, mas tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque os ajustes que você vai fazer quando você imita podem ser saudáveis para aquele cantor, mas para você não. E como é que eu vou avaliar o que eu estou ouvindo deste cantor? E o que ele está fazendo? Ele tem facilidade, não tem facilidade? Essa sonoridade é interessante, ela é bem aceita, não é bem aceita? Então, tudo isso são aspectos que devem ser considerados quando a gente ouve um cantor. E com relação à saúde vocal? Quando é que o cantor precisa ficar atento aos sinais? Que sinais são esses? Rouquidão, perda de tessitura, esse aquecimento que eu faço está demorando mais do que o normal. Existem pólipos, nódulos, cistos, alterações estruturais que estão às vezes presentes e o cantor não ouve. Nem sempre o professor de canto ouve um pólipo, nem sempre um professor de canto ouve um nódulo, nem sempre um professor de canto ouve uma alteração estrutural como um cisto ou um sulco. Então é preciso fazer sim o exame. E quando eu não posso parar? Nós temos vários exemplos. Eu tive vários alunos que eram profissionais que estavam em temporada de teatro musical ou de ópera e que tinha uma hemorragia de prega vocal ou que tinha uma formação de pólipo e precisava continuar porque se machucou. Então, ele tinha um acompanhamento do médico, tinha acompanhamento do fonoaudiólogo, até que ele pôde parar e se reabilitar. E, pessoal, são os melhores cantores que nós conhecemos. Estão aí. Alguns são melhores que eles, a gente sabe que nem todo cantor que está na mídia é o melhor cantor, mas não, ter um problema vocal não significa incompetência técnica, e isto precisa cair por terra. Qualquer pessoa pode ter um problema vocal, depende da situação e das características. Pode ser neurológico, pode ser histológico, pode ser de sobreuso, enfim. A alimentação precisa ser levada em consideração, alimentação saudável, esportes a serem feitos, o sono é muito importante. E aí, por fim, um assunto que eu quis trazer para vocês, que eu acho extremamente polêmico, mas muito bacana da gente discutir. Quando a ética é importante. Quando eu ouço um colega e ouço o que ele está fazendo, e eu já vou dar, isso não está certo. Alguém te perguntou? Ele perguntou a tua opinião da voz dele ou não? Com que medida eu estou avaliando esse cantor? No meu gosto ou não gosto? Em que fase de desenvolvimento essa pessoa está para eu poder fazer uma avaliação e dizer que ela está bem ou está mal? Todo mundo precisa pensar como eu penso, precisa ter a voz que eu tenho, precisa ter o gosto que eu tenho. A gente precisa tomar muito cuidado com determinadas promessas milagrosas de dizer, isso tudo que você fez na sua voz está errado. Você vai fazer agora comigo. A partir de agora está comigo que é o certo. Existe um aluno perfeito, você não serve para fazer aula de canto. Você não tem dom. Existe isso de verdade? Qualquer um pode cantar? A pergunta talvez mais interessante foi se qualquer um pode abranger aquele estilo dependendo das qualidades de vida dele, da capacidade momentânea dele. Eu sou ético na minha vida como um todo. Por exemplo, eu jogo lixo no chão, eu jogo lata pela janela.
eu ando sem máscara, eu faço aglomerações. Então, se eu sou uma pessoa que não tem ética em outros aspectos, como é que eu vou esperar que eu tenha ética dentro da própria do ambiente de trabalho ou com um colega do lado? Eu estou ouvindo o colega cantar do lado e eu estou preparado para falar exatamente de todos os erros que ele tem. Eu estou com um caderninho anotando todos os erros que ele tem. Aonde nós vamos parar com estas posturas, né? Esta gravação se autodestruirá em 3 segundos. 3, 2, 1. Agora é com vocês. Patrícia. Pessoal, Walter, eu vou pedir para o pessoal, antes das perguntas, se vocês puderem, por gentileza, abrir as câmeras, que eu preciso tirar só umas fotinhos aqui. Aí, para poder ter isso guardado, são 3 páginas aqui de fotos, então vocês ficam fica um tempinho aí paradinho no sorriso. Eu vou ter que salvar as 3, tá bom? Vamos lá, eu vou tirar a primeira aqui. Vamos abrindo as páginas, pessoal. Paty, a minha câmera é horrível, que eu tô no netbook. Tem importância. Tá. Ó, eu vou para a segunda página. Continua aí. Olha Ai, quanta gente linda. Muita gente, muita gente. Espera aí que eu estou indo para a terceira página. Aí. Beleza, pessoal. Obrigada, viu? Agora vocês estão... a gente pode fazer as perguntas, né, para o Walter. Quem quiser começar, pode começar. Posso começar? Claro. Boa noite, Walter. Boa noite, noite, colegas aí. Então, eu fiz uma série de perguntas aqui, fui anotando aqui no bloco de notas. E aproveitar tanto, né, em música e um fonoaudiólogo, né? Eu fiz uma oficina recente na Poiesis e a pessoa me falou umas coisas, eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, uma grande incógnita na minha cabeça. Queria saber, então, tipo, se toda pessoa, toda voz, né, toda formação fisiológica do cantor, todo cantor consegue ter vibrato? Que ela falou que nem todo cantor conseguia ter vibrato. Aí eu fiquei, nossa, que coisa é essa? Deixa eu só entender, isso foi um fonoaudiólogo que falou? Não, foi uma cantora que ela deu uma oficina na Poiesis que eu fiz, que é o órgão do Estado de São Paulo, que eu fiz recentemente. Tá. Então, se nós fizermos uma espectrografia, você vai ver que a sonoridade, mesmo que a gente não capte, ela tem uma variação. Então, o vibrato, Michel, ele é sim considerado dentro dos pesquisadores como sendo uma característica do cantor treinado. Então, o vibrato, ele pode ser contido, ele pode ser acelerado, ele pode ser mais lentificado. Eu não conheço essa preposição, essa teoria de que algum cantor possa não ter vibrato. Alguns cantores desenvolvem o vibrato mais lentamente, com um pouco mais de dificuldades, porque podem ter um pouco mais de tensão, mas dizer que alguns cantores não têm vibrato e outros têm vibrato, isso é a primeira vez que eu ouço, e nunca ouvi isso de nenhum cientista da voz. O que eu sei eu achei estranho. O que eu sei é que todo cantor pode sim ter um vibrato, ele pode ser desenvolvido ou não, ele vai ser mais simples, ele vai ser mais fácil a aquisição dele ou não, ou ele nem quer, por exemplo. Tá, e a outra pergunta, antes de passar para os outros colegas aí, se é bom fazer um vocalize sem a presença do professor. Eu, no caso, eu sou violonista, né? Eu estudo canto com a Patrícia, e da pandemia faz meses que eu não vejo ela, mas eu tenho alguns vocalizes gravados, né? Então, você acha que é bom o aluno, assim, sem a presença do professor, fazer vocalizes, sem ter a observação do aluno, assim? Então, eu diria que
Quando o aluno é muito iniciante, que ele não tem a consciência da sonoridade, eu quero dizer muito iniciante, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, indo para o quarto, quinto, sexto mês, o aluno que se desenvolveu e que está pesquisando e que não estuda somente no dia em que ele vai para a aula de canto, ele já desenvolveu um ouvido e uma percepção. Quando ele faz um vocalize, ele já tem uma resposta proprioceptiva, ele já tem um monitoramento. Mais ainda, hoje em dia, a gente tem celulares, gravadores de diversas formas, as gravações podem ser de vídeo ou de áudio. Então, o aluno ele pode monitorar aquilo que ele está fazendo. Ele canta, ele vocaliza, ele grava, ele ouve. Ele mesmo pode julgar esse vocalize dele para ver se tem alguma coisa estranha. Muitas vezes o pessoal faz vocalizes sem ter esta resposta de monitoramento auditivo, e isso pode vir a cansar a voz, ou ele simplesmente faz um vocalize sem a consciência, ele não sabe para que ele está fazendo esse tipo de vocalize. Então, quando estas situações acontecem, a recomendação é melhor fazer com o professor. Porém, como é que o aluno pretende se desenvolver se ele estuda apenas uma vez por semana? Então, do primeiro dia em que ele vai para a aula de canto, seja pop, seja erudito, para frente, ele tem um compromisso com a voz dele, de desenvolvimento. Então, eu não imagino por que ele não deveria fazer pelo menos exercício de respiração, exercício de vibração, tem canudinho, tem LaxVox, tem Respiron, tem Shaker, tem uma montanha de exercícios que podem ser feitos que aperfeiçoam o cantor sem que seja necessariamente um vocalize de extensão, um vocalize de flexibilidade, algo agudo demais ou grave demais. Te respondi? Próximo é o Davi Barbosa. Sou eu. Boa noite. Oi, Davi. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Professor, eu achei maravilhoso todos os aspectos que você abordou aqui, super relevantes, principalmente por conta de tantos questionamentos que a nossa área recebe o tempo todo. Eu também sou estudante de canto. E a minha pergunta seria sobre a diferença entre... Você falou também sobre o teatro musical. Eu queria saber sobre a diferença e similaridade entre os ajustes do belting americano. Eu falo porque eu sou do teatro musical, né? Trabalhei em alguns espetáculos já em São Paulo, no Rio de Janeiro. A diferença e a similaridade entre o belting, uma vez que ele nasceu nos Estados Unidos, e o belting praticado no Brasil, porque, ao meu ver, existe um equívoco dentro daquilo que você abordou, que é a questão da origem da língua, da origem cultural, onde se nasce um idioma, como que ele é desenvolvido, como que ele é aplicado. O que é natural em português não é natural no inglês e vice-versa. Como que você vê isso, por favor? E obrigado. Uma excelente pergunta. Obrigado, antes de mais nada, pelas suas palavras, Davi. Uma pergunta muito importante e que gera muitas discussões. Por quê? Porque nós estamos falando sobre facilidades, dificuldades, sobre gosto e sobre estética e construção de estética, tanto por parte de quem ensina como por parte de quem aprende. A primeira grande verdade que isto está nos estudos, e eu tenho isso com permissão de todos, eu quero declinar os meus estudos que eu fiz no mestrado. Nós temos provas acústicas de que falantes fluentes de duas línguas, eles falando em inglês ou falando em francês, a mesma voz tinha pontos de ressonância diferenciados. Então, se nós temos veridicamente uma característica de ressonância acústica
mais harmônicos agudos, mais harmônicos graves, mais ressonância nasal, menos ressonância nasal, mais estreitamento faríngeo, menos estreitamento faríngeo. Se nós temos tudo isso de diferença, e se nós estamos trazendo um estilo para nossa prática musical, se nós estamos trazendo um estilo que já tem um berço de sonoridade, então eu acredito que quanto mais próximos nós pudéssemos estar, mais verdadeira seria essa arte. Porém, existem diversos questionamentos. Por exemplo, existem diretores de teatro, existem diretores musicais que acham que o belting no Brasil ele precisa ter uma particularidade da música, da sonoridade do português. Então você vê muito cantor musical no palco com uma voz de quem canta MPB, cantando música americana. Me causa uma certa estranheza. Eu não vou dizer que incomoda, mas me causa uma certa estranheza porque, do mesmo jeito que eu não espero ouvir uma voz de roqueiro cantando soul, ou jazz, ou blue, eu também não vou ouvir, eu não espero ouvir um rock cantado com voz de gospel, né? Eu também não espero ouvir de um teatro musical uma voz de MPB. Uhum. Mas como eu disse a você, existem vários diretores e vários cantores, inclusive já lidei com alguns profissionais que são até hoje, em dia hoje são pessoas que estão sob a minha supervisão e que não cantam dentro da sonoridade do chamado teatro musical norte-americano. Cantam dentro da sonoridade e só fazem musical em português e de preferência musical MPB, porque realmente eles não gostam desta sonoridade. Existe uma tendência de se criar, por exemplo, esse é o jeito da nossa terra de cantar, e por que eu vou trazer uma sonoridade importada? Isso é uma discussão que não tem fim, de verdade. Agora, a grande verdade é, como é que você está fazendo essa sonoridade? Como é que você está conseguindo esse som? Ele está te machucando ou não está machucando? Ele está sendo expressivo ou não está sendo expressivo? Você está cumprindo aquela sonoridade só porque você precisa cumprir aquela sonoridade, mas você não diz nada, a tua arte não fala. Então, hoje em dia, está muito complicado a gente ouvir e analisar. Não existe uma roupagem ou um modelo pedagógico, um modelo de sonoridade. Isso é discutido, inclusive, em teses, né? Sobre a supremacia ou a aglutinação cultural do teatro musical. Tem muita gente que defende o MPB e acha que o teatro musical ele é uma aglutinação cultural de povos estrangeiros. Então é um pano para manga, Davi. Eu imaginei que seria mesmo, e eu não quero me delongar aqui, mas é só para finalizar, é que eu entendo que a voz cantada, ela, assim como a voz falada, ela é um instrumento de comunicação, e falando de arte, o artista tem que entender que ele é, como um todo, um instrumento de comunicação, e esse é um pensamento não só do canto, mas da fonoaudiologia como um todo, né? Do estudo da voz como um todo. Pelo menos é a minha linha de pensamento. E dado essa informação, esse fato de que a voz, seja falada ou cantada, ela é um instrumento de comunicação, o que tem que ser discutido, o que deveria ser discutido é como nós, brasileiros, utilizamos a voz falada ou cantada como instrumento de comunicação. Da mesma forma que os americanos, que no caso do Belch, aqui foram os criadores, né, desse estilo de teatro musical, é a mesma forma que eles utilizam? E, de fato, que não é a mesma forma por questões diversas, por questões culturais, que você já abordou, da formação e tudo mais. Logo, ao meu ver, o que desenvolvemos aqui no Brasil é uma questão, é um belting equivocado, porque a gente não debruça sobre as questões fisiológicas
e sim pelas questões estéticas somente. E eu encerro por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Obrigado, professora. Nada. Tô às ordens. Eu não sei se eu respondi, mas... Respondeu, obrigado. Quem mais, Paty? Não Que tô te agora é ouvindo. o Túlio? É o Túlio. Túlio, cadê você? Oi, tô aqui. Boa Olha, noite. Ah, gente, saudade de ver todo mundo junto, assim, né? Quanto tempo. Então, Walter, eu tenho uma pergunta. Tá um pouco relacionado com isso, mas mais na questão de estilo mesmo. Por exemplo, a gente é acostumado a ver pessoas que estão há muito tempo no canto lírico e cantam popular. Parece que sempre tem um restício de lírico naquele popular. A mesma coisa, o contrário. Você pega um cantor popular que vai começar a estudar lírico e você percebe várias características do belting, da MPB naquela voz, do gospel, enfim. Queria saber assim, sobre o que você pensa. Existe um tempo certo para você fixar um tipo de estilo, vamos dizer, o canto não amplificado, e, sei lá, daqui uns anos eu vou começar a estudar outro, eu posso começar a estudar os outros juntos, ou isso vai variar de pessoa para pessoa? Porque tem os cantores crossovers também, né? Mas eu sempre que eu ouço, eu acho que fica muito ali no meio, eu nunca consigo achar assim, realmente, isso aqui agora ele tá fazendo belting, agora ele tá cantando lírico. Não, para mim é sempre um meio termo ali. Seria por isso, por esse sentido, minha pergunta. Bacana. Vamos lá. Primeiro, eu acho que eu gostaria de... Uma ótima pergunta também. Primeiro, eu acho que eu gostaria de dizer que crossover é aquele cantor que sai do... Sai daquela coisa da Whitney Houston, mesmo com voz de Whitney Houston, e vai pro... Questo quella per me pari sono a cantar dentro do lírico. Mas ele mostrou uma voz popular e mostrou uma voz lírica. Não é aquele cantor, o crossover não é aquele cantor que canta música popular com voz de lírico. Isso não é crossover. Às vezes o pessoal tem um pouco dessa confusão. Eu vou fazer crossover. E, na verdade, ele gosta de cantar música popular, mas ele não mexe com a voz. Você tem que mexer com a voz. E o mexer, dá para poder trabalhar as duas coisas juntos? Aqui é uma discussão enorme. Essas perguntas, como a gente não tem uma normatização, Túlio, eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei para o Davi, né? Acho que é o seu nome dele, que acabou de me perguntar. É o Davi. Eu vou falar a mesma coisa. Nós não temos normatização. E a Procanto está trazendo várias reflexões. A Procanto é a Associação de Professores de Canto nacional, que a gente está se reunindo, está falando em diversas comissões. Eu estou envolvido, por exemplo, na comissão de aspectos pedagógicos da aula, e estou envolvido também nas comissões de ética. Por isso que eu trouxe alguns aspectos dos dois lados, que eu estou puxando a sardinha para minha lata nesse aspecto. Eu quero trazer essa reflexão para vocês. Então, como não há uma normatização, então a gente não pode dizer o certo é você fazer canto lírico primeiro, o certo é você fazer canto popular primeiro. Porém, quando a gente fala de treinamento muscular, a gente tem por experiência o quê? Que aquele cantor, aquele bailarino, por exemplo, que fez balé clássico, quando ele vai fazer o balé popular, ou quando ele vai dançar alguma outra coisa, se ele fez um treinamento mais extensivo numa outra coisa que foi muito mais rigorosa e que trabalhou muitos aspectos musculares mais delineados, mais detalhados, quando ele trabalha um outro aspecto moderno, ou mesmo uma dança de salão, ou coisa do gênero, já preparou ele muscularmente para fazer diversos movimentos. Nós não temos um estudo comparativo, mas muitas vezes o cantor lírico que tem flexibilidade, aí é onde eu defendi essa tese.
o ensino do canto lírico, que não é engessado em sonoridades extremamente entubadas, ou extremamente metálicas, ou extremamente para um lado ou extremamente para o outro, permite ao cantor, ao estudante de canto, transitar pelos gêneros, porque a laringe dele é flexível e ele tem diversos ajustes que ele aprendeu. Não dá para você querer, por exemplo, como foi feito nos estudos de cantores de baile, é um estudo que a Mara Belal e a Zampieri fez em 2002. Foi uma experiência onde os cantores de baile eles imitavam canto lírico, e percebeu-se que quando os cantores de baile imitavam canto lírico, eles tinham um cansaço vocal muito grande, porque a demanda lírica era muito maior e eles estavam cantando no microfone e faziam sem ter uma aprendizagem de verdade. Eles só imitavam. Eles só faziam um tipo de imitação que não era baseado em treinamento extensivo. Então, se eu treinar balé clássico, não significa que eu sei dançar forró. Mas muito provavelmente eu vou ter um treinamento muscular tão disponível que vai me facilitar a aprendizagem do forró. Eu, como não danço dança, não danço de jeito nenhum, sou ruim para dançar, eu não posso dar muitos exemplos de dança, mas posso te dizer, posso te assegurar que as pessoas que fazem isso dizem que facilita muito as outras técnicas. Então, primeiro, a sonoridade de cada gênero, ela precisa ser respeitada. É popular, é teatro musical, é erudito, é erudito. Quando está no erudito, tem que cantar como erudito, como está no popular, tem que cantar como popular. Quando está no teatro musical, tem que cantar como teatro musical. E essa é a expertise do cantor. Ele precisa caminhar nessa direção de aprender a fazer isto. E se ele vai ser um crossover, mais ainda. Então, ele tem que fazer exercícios com colocações de alongamento de trato vocal, estreitamento de trato vocal, etc, etc, etc. Te respondi, Túlio? Sim, perfeitamente. Obrigado, Walter. Paty. Marcelinha. Olá, Walter. Muito obrigada pela Marcela, palestra. Tá muito boa, tô amando aqui. Tudo bem? Muita saudade você também. Olha, a pergunta que eu anotei foi na hora que você falou da classificação vocal. Você falou da questão da classificação vocal no canto erudito, né? No canto não amplificado. Mas e no canto amplificado? Existe uma classificação vocal? É correto a gente classificar o cantor erudito como a gente classifica o cantor popular, assim? Ou é diferente? Isso. Ótima pergunta. Excelentes perguntas, todas elas. A recomendação é não haver classificação vocal, mas sim adequação de tom, Marcela. Por quê? Porque quando eu estou dentro do canto popular, eu posso fazer esse som é válido para lá ou para cá. Então, que classificação que eu tenho? Eu sou baixo, bariteno, mezzo, soprano? Então, fica muito complicado a gente fazer uma classificação vocal para o canto popular. Então, ela realmente não é aceita. Então, se você falar, inclusive, para os professores mais um pouquinho mais ortodoxos, eles vão entortar a cara e fazer um sinal da cruz, com todo respeito, para você se falar de classificação vocal. É uma discussão daquelas. Estoura uma bomba, a Terceira Guerra Mundial entrou em ação. Então, não se fala em classificação vocal no canto popular, e sim adequação de tom. E aí sim o cantor precisa, e o professor deste cantor, tem que estar muito atento para tensão, problemas de língua, tensão de pescoço, de cervical, postura, enrouquecimento, soprosidade, rugosidade. Todos esses aspectos da sonoridade do canto popular precisam ser muito detalhados. E hoje a acústica, a espectrografia traz um enriquecimento muito grande, porque a gente ouve a sonoridade e percebe à medida que você vai anotando e analisando
o espectro da voz, se houve modificação e não houve modificação. E o próprio aluno em si, ele vê esta modificação da voz. Então, ali ele vai vendo os aspectos da construção. Então, acresce muita informação. Mas, realmente, a classificação vocal ela é adequada para o cantor erudito e para o pessoal de teatro musical, obviamente. Mas MPB e pop, não. No teatro musical eu uso a mesma classificação do que no canto erudito ou é diferente? Basicamente as mesmas classificações. Só tem uma coisa chamada bariteno que a gente não usa muito no canto erudito, a não ser nas músicas de Rossini, por exemplo. O tenor 2 do Rossini, que bate dó e vai até dó agudo e vai até um lá bemol grave, é uma miséria, por exemplo, o papel do Otelo do Rossini, ele tem sol grave para o tenor e tem dó agudo e ré na onda de passagem. Então já o primeiro tenor ele vai para mi, vai para fá e é um outro tipo de voz, com voz de cabeça. Vocês podem ver isso com Mike Spears. A propósito, eu não trouxe exemplos musicais porque eu achei que se a gente fosse ficar ouvindo música não ia dar tempo da palestra. Então eu preferi trazer os tópicos e a gente, se no futuro a gente pode pensar num segundo encontro e aí a gente exemplificar isso com coisas musicais, com exemplos musicais. Vocês podem fazer uma solicitação para a Patrícia de coisas que vocês gostariam, que vocês estão pincelando da aula, que eu pudesse trazer exemplos musicais ou discutir mais aprofundadamente. Te respondi, Marcela? Sim, Walter, respondeu sim. Muito obrigada. Nada. Contigo, Paty. Acho que agora só tem o Michel. Ninguém mais vai querer perguntar. Falem agora ou calem-se para sempre. Ups, acho que isso é casamento. Michel, cadê Eu ele? aqui novamente, então. Então, estava se discutindo aí sobre as metodologias, né, canto popular, canto erudito. Aí me veio na cabeça, assim, que eu acompanho alguns cantores que estudam na Berklee, né, brasileiros, e ao cantar música brasileira, eles usam muito aquela colocação mais jazzística, né, que é a proposta da escola. Aí você falou da Bethânia, né, que a Bethânia, você pegar aquela voz dela, ela cuidou mesmo da voz, né, tanto se comparar com a Gal, né, a tessitura da voz dela é bem parecida aqui no começo, então eu queria saber se existe um método específico para o canto brasileiro, se existe um estudo que pode ser aplicado, porque tem muitos sotaques, né, tem muitas colocações rítmicas que também podem interferir com a nossa, como fala? Nossa dicção, não sei. Aí me veio isso na cabeça. Nossa sonoridade, né? Pode interferir com a nossa sonoridade. Michel, tem muitos estudos em andamento no forno, saindo do forno, muitas discussões. A professora Regina Machado, tem um colega aqui, a minha velhice agora não deixa lembrar o nome, que fez mestrado e doutorado na Unicamp, Deus do céu. Eu não vou conseguir lembrar, mas eu vou mandar para vocês, eu vou mandar para a Patrícia a tese, a dissertação de mestrado e a tese dele, que tem inclusive várias canções. Ele desenvolve as técnicas vocais voltadas especificamente com as músicas e tem o cultivo sim da sonoridade do português brasileiro, da sonoridade da canção, a sonoridade da música folclórica, a sonoridade do sertanejo de raiz, do sertanejo do outro tipo de sertanejo que é técnico, eu esqueci o nome agora. Enfim, existe sim uma preocupação musicológica, etnomusicológica, isso é estudado, muito discutido, e quem estuda isso e discute isso são defensores acirrados de uma sonoridade específica do português brasileiro, né? Existe até uma tese do Lenine Santos que defende que as músicas eruditas as músicas brasileiras eruditas devem ser cantadas dentro de uma outra formação, dentro de uma outra sonoridade que não sendo a tradição europeia e as ressonâncias da tradição europeia. Como o Davi levantou essas questões, isso é pano para manga. Eu não vou defender nem atacar, porque não é essa a minha função aqui, mas de dizer e mostrar para vocês o que existe aí, o panorama do mercado.
a gente pode, um belo dia, pensar um assunto desses e nós cultivarmos, assim, por exemplo, baseado no que o Michel, vou hipotetizar, o Michel acha que a sonoridade ela deve ser específica do português brasileiro, da música brasileira. Baseado em que tipo de sonoridade? A do nordestino ou a do gaúcho? A do carioca ou a do mineiro? A do sertanejo ou a do cara que mora em São Paulo? E aí é um pano para manga etnológico tão pesado que prepara a pipoca, meu amigo. Que a gente olha. Até você falou dos estilos do canto de cada região, mas cada região tem um ritmo, né? Tem uma influência. A nossa coisa continental é meio complicado definir isso numa coisa só, né? Mas eu fiquei curioso para saber se tinha alguma metodologia assim. Tem sim, eu vou mandar para vocês, tá? Tem estudos e assim, isso porque eu não tenho conversado muito com o Ângelo e a gente está numa confusão aí, eu não estou coletando material. Talvez até a Patrícia tenha algumas coisas que ela de teses na área de canto popular. Te respondi, obrigado. Michel? Respondeu, tá tudo isso tudo. Próxima que levantou foi a Lucimeire, né, Lucimeire? Boa noite. Oi, Lucimeire. Prazer estar te ouvindo essa noite. Quanta informação, quanta coisa boa. A minha dúvida é em relação à afinação. Eu, há pouco tempo, comecei a trabalhar com crianças e percebo algumas crianças com muita dificuldade de afinação, mas que após algum tempo de aula, eles conseguem afinar nos exercícios que a gente faz na aula, ou nas canções que a gente canta. Eu vou vendo esse processo, mas de repente eles pegam, um dia você pede para eles cantarem, eles fazem um negócio que não tem nada a ver. Assim, você vê aquela dificuldade, parece que as coisas foram treinadas, eles conseguem, mas outras coisas novas não. Então, quer dizer que essas crianças que conseguiram, se eles conseguiram cantar um trechinho afinado, eu posso fazer esse trabalho que eles vão conseguir, eles têm uma chance de conseguir atingir essa afinação. Essa é a minha dúvida. Eu estive ouvindo algumas palestras esses dias com alguns regentes de corais de outros países e eles falaram alguma coisa sobre isso, de um tempo que eles deixam as crianças que estão na adaptação para entrar nos coros e eles dão até 6 meses ali, se a criança não conseguiu afinar, não pode ficar ali no coro. E eu fiquei muito pensando nisso, né? Quanto tempo eles precisam para isso? Realmente, para a gente falar, não, você não pode cantar, vai pintar quadro. Pergunta complicada, hein, Lucimeire? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, como eu mencionei muito rapidamente, o processamento temporal dentro do córtex auditivo, né, isso é neuronal, né, neurológico, ele é desenvolvido, ele pode ser desenvolvido. E com o passar dos anos, o desenvolvimento, ele facilita uma aprendizagem. Quando uma criança ela é musicalizada desde os 4 ou 5 anos de idade, e aí você tem, por exemplo, a Andressa Chinzarian, a Ludmila de Carvalho, que já foi professora aí na FEGO também, eles são professores de crianças e de bebês. Eles vão fazendo a musicalização, então isso é processamento, porque o som, ele é dividido, a entrada da sonoridade ela é dividida em percepção, identificação e codificação. Então, existe tem alguns outros aspectos, mas eu não vou detalhar muito aqui. Então, à medida que você vai enfim, à medida que eu vou fazendo coisas diferentes, eu vou dizendo ao meu cérebro, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma sonoridade, eu tenho um ritmo, eu tenho outra. Então, isso tudo, uma orelha e a outra, elas têm uma capacidade de captar isto. Existe um nervo auditivo, as ondas
elas têm a primeira onda, a terceira onda, a quinta onda, que o ouvido vai captando, tudo isso é neuronal. Então, muitas vezes, por exemplo, o processamento auditivo interfere até na aprendizagem da escola, da criança, na matemática, na física, na lógica. Então, nós estamos falando de regentes, e você está me dizendo que são regentes estrangeiros. Bom, vamos lá. Esses países, a educação musical, muito provavelmente, é muito precoce. Então, eles têm uma educação e tem uma demanda muito grande. Aqui no nosso país, a gente tem falta de criança. Então, eu acredito que se a gente colocar, porque uma criança não responde em 6 meses ou não responde em 1 ano, a gente joga ela fora, é porque você está com muita criança boa para você segurar. Se não é esse o teu caso, eu faria de uma forma diferente. Eu procuraria resolver de diversas outras formas, como nós temos, uma educação separada. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que tem distúrbio específico de leitura, uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem uma série de transtornos de linguagem e dizer que ela não se adequa dentro da sociedade ou ela não serve para aprender. Existem pessoas que têm características cerebrais, configurações geográficas de cérebro diferenciadas. A gente vai jogar fora? Eu sugiro que trabalhe e não jogue fora. Mas se você tem um tempo para cumprir, então você cumpre aquele tempo que você tem, né? E pega só quem dá para trabalhar. Aí é uma outra questão, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho condições de trabalhar essa criança, eu não tenho condições de trabalhar essa musicalidade, então eu vou dar para uma outra pessoa trabalhar. Mas eu nunca diria, você não tem jeito. Até que realmente todas as possibilidades fossem resolvidas, inclusive com relação à aula de canto. Eu nunca digo que um aluno não tem jeito. Eu já tive alunos bem problemáticos, que precisaram só de um pouco de tempo mais. E está precisando daquela pessoa que espere o tempo dele. Obrigada. O que me deixou triste foi isso, da pessoa não falar, olha, para mim aqui não dá para trabalhar com você, continuar o trabalho, parte para outra pessoa para trabalhar com mais tempo. Não, falou, não, sai fora da música, né? Não é para você. Isso que me doeu bastante, que eu falei, puxa, acho que é um direito de todos, né? Só se a pessoa não tiver o mesmo problema, que não dê mesmo para cantar, né? Não tem língua, pronto, aí fica difícil. Mas do resto, né? Antigamente nós tínhamos muito, você não serve para cantar, porque na verdade eu não sei te ensinar. Então, quem não serve de verdade é você ou sou eu? Tenso. Ângelo. Cadê você, Ângelo? Estou aqui. Vou fazer uma pergunta que pode parecer um pouco simples, porque eu não sou aluno de canto, eu toco violão e comecei a estudar um pouco de canto por causa do coral. Eu queria saber como é que funciona o processo de drive na voz, no rock, etc. E se ele pode prejudicar realmente a voz, destruir a voz do cantor, ou se só um mito. Então, o drive, o grande mestre para falar sobre isso é o Mauro, o pessoal de rock, eles são os mestres. O Mauro tem um mestrado e está fazendo doutorado, o cara sabe pra caramba nisso. Eu nunca fiz aula de drive com ele, mas um dia ainda, quando eu me aposentar, eu vou fazer, porque eu tô com uma opção de coisas ainda para vir pela frente para estudar. Não consegui parar ainda, se ele me mata, se ele me ouvir dizendo isso. Não, isso é um mito. Os drives eles podem ser feitos de forma saudável, sim. É um efeito muito interessante. E acontece que o drive ele pode ser, sim, muito prejudicial se você não sabe como fazer e se você faz com volume. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer uma aula com Melissa Cross, que é a rainha do grito. Lá no SEB, ela deu aula para um grupo e eu cantei para a mulher. E foi muito engraçado, porque a primeira coisa, Ângelo, que essa rainha do rock fez foi boca que usa, com todo mundo. Foi a primeira coisa que ela fez com todo mundo, justamente para tirar a tensão de laringe, para tirar a sobrecarga de laringe.
Eu quase morri quando ela começou a aula, porque eu estava ali analisando todos os aspectos pedagógicos, que é a minha paixão, né, pedagogia. E aí ela começa com um boca aqui, e eu digo, brincou, mano, que essa mulher carregando o rock vai começar com boca que usa nessa aula, né? Então, foi bem bacana. Então, sim, existe uma forma correta? Não. É um mito dizer que drive prejudica a voz. Prejudica se você não sabe fazer. Como canto lírico, por exemplo. Canto lírico pode prejudicar a voz igual a um drive. So sorry, baby, é a verdade. Muito obrigado. Como diz o Mauro, prejudica mais do que o drive, o canto Eu vi eu vi muito isso nas palestras da Semana da Voz. Aqueles dois, o Mário... Ele fazia para tirar um sarro dos cantores eruditos, né? Que ótimo. Fogo. Mais uma pergunta para encerrar. Michel, você já fez muitas perguntas, mas eu deixo de novo. Vai lá. Quem quiser pode fazer. Então, a Lucimere tocou nessa parte mais pedagógica e me veio uma coisa na cabeça, dessa dificuldade de afinar os alunos e de fazer eles cantar e ter a percepção musical, assim, seria porque cada vez mais cedo as crianças estão usando fones de ouvido? Queria saber se tem algum parecer fonoaudiológico sobre isso. Então, como fonoaudiólogo e pesquisador de voz, eu te digo, não tem dados suficientes para sua resposta. Mas a gente pode inferir. Para eu afirmar alguma coisa, Michel, eu tenho que ter um estudo que tem, inclusive, amostragem. Método científico. Isso. Eu estou terminando um estudo exaustivo sobre os 12 últimos anos de publicação na área de voz da revista Cordas. Eu estou fazendo uma análise de todas as publicações e sobre a metodologia de cada uma delas, o que foi utilizado, o que não foi utilizado, percentual, cálculo amostral, tipos de exames que foram direcionados, análise do exame, direcionamento, a intervenção, não intervenção. Eu estou fazendo cada uma dessas coisas. Então, quando a gente, mais do que nunca hoje, quando a gente responde uma pergunta dessa natureza, que a afinação é prejudicada ou não por um fone de ouvido, você tem que ter dados, estudos, amostragem, duplo cego, blá, 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 inúmeras coisas. O que eu posso te assegurar é que o uso contínuo de fone de ouvido, e isto tem estudo e tem artigos comprovando, em estudos epidemiológicos, é que o uso contínuo de fone de ouvido mata células ciliadas externas, que faz com que você comece a perder a audição de forma tonotópica, que você começa a perder os agudos, depois os médios, e por último o que você perde é os graves. Então, a primeira coisa que acontece quando você sai, por exemplo, de uma balada, você passa a noite naquela sonoridade e você sai surdo. Já parou? Não sei se você já teve essa oportunidade, eu já fui para balada, já saí surdo também da balada. Então, você perde a sonoridade, você começa a ter esforços fonatórios em função disso. Então, o fone de ouvido, ele provoca assim. Agora, a questão da afinação, eu posso... sugerir que você direcione mais o seu pensamento justamente para o treinamento do processamento auditivo central, ou seja, o córtex temporal, as habilidades temporais, como são chamados, dentro do processamento auditivo central. E isso é passível de treinamento. Muito bem, obrigado. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Acho que não, né? Estou olhando aqui as carinhas. Oi, Paty. Oi. Não, eu só perguntei, qualquer tipo de fone ou só aquele que introduz no ouvido? Aquele externo também faz o mesmo efeito? Qualquer tipo de fone, porque a inserção é na orelha. Então, o problema é a captação contínua, o tempo, que há um impacto da onda vibratória dentro dos ossículos. E aí esse impacto vai se transmitindo para as células que é dentro da orelha interna. Obrigada.
Pessoal, acho que podemos já encerrar, então. Tem duas pessoas que levantaram a mão de novo. Vocês querem perguntar? É o Ângelo e o Michel. Vocês vão fazer pergunta de novo? Professora, posso só fazer uma última pergunta? Claro. É que ele acabou de falar do fone de ouvido, e no palco, realmente, o fone dá uma prejudicada depois do show. Mas qual que seria a melhor coisa a fazer? Seria usar o retorno de palco mesmo, em vez do fone? Porque o retorno também fica muito alto no show. O fone, ele dá meio que uma isolada no som. Então, o Winner In é um dos recursos que você tem com o técnico de som e o engenheiro de som, quando você tem essa facilidade, mas normalmente em produções mais caseiras isso fica mais complicado. Então, quando você coloca os dois fones que você não tem mais retorno, você não tem aquele retorno acústico, o cantor ele tem que se acostumar, ele sofre muito com isso. Então, isso é um treinamento, uma adaptação e vai de pessoa para pessoa. As recomendações são: proteja-se. E se você pode ter alguns cantores, eles desconectam levemente o Winner para ouvir o retorno aqui do palco na frente dele ou na lateral. Então, isso vai muito de cantor para cantor e tem que ser estudado o benefício e o malefício que está sendo feito. Tá bom, muito obrigado. Pessoal, então a gente vai se despedir do professor Walter. Eu gostaria de agradecer, Walter, por você ter aceitado o convite de vir falar para nós sobre esse assunto que é tão, né, tem tantos questionamentos, né, acerca do canto popular, do canto erudito, muito mito, né, muita coisa que a gente escuta e acha que aquilo é o certo, e a tecnologia, a ciência, a pedagogia tem vindo para mostrar que muitas vezes a gente está equivocado, né, nos nossos pensamentos. Eu gostaria muito, muito de te agradecer, e se conseguirmos numa próxima, se você topar, a gente poderia, de repente, fazer algo com vídeos, né, algo, de repente, que fosse, agora que tivesse uma amostra, né, sobre as diferenças, assim, não sei, tô jogando aí. Acho que todo mundo iria curtir, né, uma segunda aula, mas depende da sua disponibilidade. Tá bom. Eu agradeço a presença de todos, o carinho, a atenção, e obrigado pelas perguntas, pela interação. Espero que vocês tenham curtido. Eu fiz uma aula bem abrangente e espero ter chegado na expectativa de vocês. Vou até fazer pedir uma pesquisa, uma tarefinha para os alunos, quem estava aqui, né, assistindo. Obrigada a todos que estiveram com a gente até agora, que participaram. Agradeço muito o coral da Kivap, o coral do Orfeão, tem vários alunos que estão participando, o grupo artístico pedagógico, o coral de quinta-feira, os alunos de canto, os alunos da professora Leda, todo mundo que veio participar conosco. Muito obrigada. Até a próxima, então. Obrigado a vocês. Boa noite. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Obrigada. Saudades. Lucimere, saudade de você. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Adiós, muchacho. Adiós. Arrivederci. Walter, beijão, viu? Muito obrigada. A gente se conversa aqui no WhatsApp. Tá bom, beijão. Tchau, tchau. Tá muito grata.